dia! Muito, muito obrigada por essa linda festa. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu estou com o coração cheio das maiores alegrias, de esperança, de vontade de lutar, de coragem para fazer bem feito, porque eu sei que eu caminho ao lado de cada um, de cada uma de vocês. Eu tenho muita gente querida aqui, então me permitam fazer algumas saudações. Eu começo saudando o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Saudo também o governador Casagrande, o meu amigo, o governador ministro Márcio França, que está aqui, o prefeito João Campos, o deputado federal Jonas Donizete, meu amigo, os deputados estaduais Andréa Werner, Caio França, obrigada por tudo, os vereadores Jussara Basso, o professor Eliseu Gabriel, o presidente da ABDI, que falou aqui com a gente, Ricardo Capelli, a presidente do PSB Mulher, Dora Pires, a presidente do PSB por Elas, professora Lúcia França, e eu faço uma saudação muito especial à minha família, que está aqui me apoiando, como sempre esteve, como sempre está. Minha mãe, Reni, Tony, que está aqui, Renata, Duda, Tomás, Miguel, Dudu, Maria Helena, eu amo vocês, muito obrigada por tudo. E eu queria agradecer muito a cada um de vocês que veio aqui mostrar o compromisso, o amor que vocês têm por essa cidade. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu me sinto honrada e eu me sinto muito grata e eu me sinto muito abençoada por estar aqui com vocês hoje. E é importante a gente começar reconhecendo uma verdade. Numa cidade que é ainda tão desigual como a nossa, não era para eu estar aqui hoje. Não era, porque esse não é o lugar que as pessoas prepararam para mim quando eu nasci. Não é o lugar que as pessoas sonharam para a filha de uma diarista e de um cobrador de ônibus. Da filha de uma baiana e de um paraibano arretados, batalhadores, mas que chegaram em São Paulo sem dinheiro e sem sobrenome importante. De uma criança que, com orgulho, cresceu numa ocupação, numa casa que foi construída pelos nossos tios, em cima de uma ocupação, em cima de um escadão, num bairro pobre, num bairro longe do centro. Viva a minha Zona Sul! Viva a minha Vila Missionária! Viva meu lugar no mundo! Se eu estou aqui hoje, é porque eu forcei meu caminho contra esse sistema que devora quem nasce onde eu nasci. Mas eu não cheguei aqui sozinha. Eu não faço nada sozinha. Eu não estou aqui sozinha. Eu vim primeiro inspirada pela força, pela garra da minha mãe, Reni. Batalhadora, lutadora, como muitas mães da periferia. Sempre atenta, sempre preocupada em proteger a mim e ao meu irmão dos perigos da rua. Eu vim guiada também pela visão e pela teimosia do meu pai, Naldo. Um homem bom, brilhante, que sem estudo nenhum, despertou a minha paixão e a do meu irmão pelos livros e pela matemática. Meu pai fez a gente enxergar um mundo melhor, um mundo maior do que aquele que a gente ia indo e voltando da escola. Mesmo que dissessem todos os dias que esse mundo não era para a gente. Eu sei, pai, que você está lá do alto aqui com a gente hoje. Como você sempre esteve, orgulhoso da sua filha em todos os momentos importantes da minha vida. Mas eu vim carregada também nos ombros das minhas professoras e dos meus professores, que nunca deixaram que esse sistema injusto que a gente tem abalasse a fé, a garra, a certeza que nossos professores carregam, que o futuro pode ser diferente, se a gente quiser, se a gente trabalhar, se a gente acreditar. Em resumo, eu estou aqui hoje, eu existo porque São Paulo existe. A gente tem essa cidade tão maravilhosa que simboliza esperança, que promete oportunidade,
que atrai gente batalhadora do mundo inteiro, do país inteiro, que chega aqui disposta a mudar o próprio destino. É por isso e é para isso, não nos esqueçamos que a gente está aqui hoje, para lembrar o que significa São Paulo. Essa cidade é gigante, mas ela não é grande pela altura dos nossos arranha-céus, pela largura das nossas avenidas ou pelo tamanho do nosso PIB. Tudo isso importa, gente, mas isso é consequência daquilo que realmente faz de São Paulo a maior e mais importante cidade do nosso Brasil. São as pessoas que vivem, são as pessoas que trabalham aqui. Os paulistanos por nascimento, mas também os paulistanos por escolha. A gente está aqui hoje para lembrar, São Paulo, que essa cidade tem um dever com todos os seus cidadãos. E é todos mesmos. Pobres e ricos, homens e mulheres, progressistas e conservadores, ateus e religiosos. A gente está aqui para lembrar que essa cidade tem um dever com essas pessoas. O dever de ser o melhor lugar para quem está disposto a dar duro como a gente, a se superar, a não medir esforços para conseguir prosperar. O dever de ser de fato e de uma vez por todas a terra das oportunidades. Infelizmente, esse dever ele foi deixado de lado. Ele vem sendo abandonado por quem deveria garantir que a cidade funcione para todos. Para o jovem da periferia, cheio de vontade, de sonhos, de criatividade, que hoje não tem acesso a lazer e cultura, que hoje não consegue desenvolver seus talentos, não tem a perspectiva de fazer uma faculdade, de mudar a própria vida. Para o idoso também, que deu o melhor da sua energia, do seu suor, da sua juventude por essa cidade, e agora convive com a insegurança, com medo de não conseguir pagar as contas, de não ter assistência médica, com medo de sair na rua, com medo da solidão. E para a mulher também, que cuida da casa sozinha, dos filhos e dos pais, que hoje enfrenta ameaça, injustiça, que ela perde o tempo que ela tem, o pouco tempo que ela tem, nesse transporte que nos sufoca, que está tão indigno, num trajeto inseguro para ir e voltar do trabalho. Mas a gente também está aqui por conta do comerciante, que vê o negócio da família agonizar, porque a prefeitura se acovarda e cruza os braços diante dessa tragédia social e humana que vem se espalhando pelas nossas calçadas. Gente como o Wellington, que eu conheci recentemente na comunidade da Linha. O Wellington veio da Bahia, assim como minha mãe. Ele aprendeu um ofício, abriu seu negócio, virou o melhor mecânico da região. Mas agora o Wellington está pensando em fechar a oficina, porque o crack chegou na porta dele e os clientes começaram a ir embora. Não existe, gente, não existe derrota maior do que essa ferida que a gente tem no coração de São Paulo, que é a Cracolândia. Que hoje não é só mais uma, porque a Cracolândia está se espalhando, está crescendo, está se multiplicando. Tem gente que ainda acha que a Cracolândia é um lugar, que tenta botar grade, que tenta mudar a rua. Não entendem que a Cracolândia é um sistema. E é um sistema que se alimenta do crime, da violência, da pobreza, do abandono. É um sistema que está devorando São Paulo por dentro. A Cracolândia se alimenta de todos os fracassos do poder público. Ela cresce quando a prefeitura se diminui. A Cracolândia é alimentada toda vez que uma criança abandona a escola, que uma família é despejada, que uma pessoa sofre um abuso e não é acolhida. A cada vez que jogam um paulistano na rua. Não existe vergonha maior para a cidade mais rica do Brasil do que as milhares de pessoas miseráveis que a gente está vendo se amontoar embaixo dos nossos viadutos, embaixo das nossas marquises. Porque, ao contrário do que dizem os ignorantes, os cínicos e todos aqueles que foram desumanizados por esse sistema, ninguém escolhe a rua. Ninguém escolhe a rua. A rua é o que resta. Quando a pessoa cansa de ser perseguida, de fugir da pobreza, do vício, de uma doença que hoje não tem tratamento, não lhe oferecem tratamento. E vamos começar dizendo isso. A gente vai olhar com humanidade para as vítimas desse sistema.
E olhar com humanidade para essas pessoas não tem nada a ver com fraqueza. Não tenham dúvida. A gente vai precisar, a gente vai usar a força. Mas a força tem que ser guiada com inteligência e não ficar sendo direcionada sempre para os pequenos. Tem ferro velho acobertando a Cracolândia? Tem hotel lavando o dinheiro do crime? Tem gente lucrando com a desvalorização dos imóveis? Tem agente público corrompido? Nós vamos descobrir e nós vamos desmontar esse sistema. A nossa política de segurança vai ser controle total, com tolerância zero a toda forma de ilegalidade e a qualquer tipo de corrupção. A gente vai vigilar constantemente, não só as áreas públicas, mas os agentes públicos e os recursos públicos. E a gente vai usar inteligência, tecnologia, monitoramento, fiscalização. A gente vai trabalhar com o governador, a gente vai integrar as forças de segurança, porque ao invés de um prefeito covarde, que se apequena e se omite, São Paulo vai ter uma prefeita que lidera. A gente vai retomar o controle de São Paulo, porque a realidade é que a locomotiva do país está desgovernada. Falta liderança, falta autoridade, mas falta, sobretudo, honestidade. Chega de continuar velando inocente e ver os culpados escaparem. Reassumindo o controle, a prefeitura vai fazer o que é a nossa obrigação, que é o básico. É sempre bom lembrar, a prefeitura tem que cuidar da educação básica, da saúde básica, e o básico é essencial, tem que ser feito com excelência. É de São Paulo que a gente está falando. Essa cidade tem que fazer duas coisas, tem que cuidar de quem precisa e tem que recompensar quem batalha. Essa é a nossa missão. E quando a gente pensa no potencial das pessoas que vivem nessa cidade, de cada uma de vocês, alguém aqui tem dúvida que essa São Paulo é possível? Eu não tenho. Eu vejo essa São Paulo. Eu vejo uma São Paulo em que todo cidadão vive uma vida digna e atinge o máximo do seu potencial. Eu vejo uma São Paulo em que o bairro da criança, o bairro em que uma criança nasce, não limita as suas possibilidades. Uma São Paulo em que a cor ou o gênero dessa criança, o sobrenome dessa criança, o Deus em que o pai dessas crianças acreditam, nada disso determina o futuro dessa criança, o destino dessa criança. Eu vejo uma São Paulo mais inclusiva e segura para as meninas, para os idosos, para as pessoas com autismo, para as pessoas com deficiência. Eu vejo uma São Paulo mais justa, mais próspera e mais potente, liderada por gente qualificada, por gente preparada, competente, por gente honesta. Eu vejo uma São Paulo em que a gente anda na rua tranquilo, em que cada cidadão é acompanhado por um médico de família. Eu vejo uma São Paulo com a melhor escola pública do Brasil, em que toda criança aprende a ler, escrever, calcular, questionar, sonhar, em que toda criança tem um futuro. Eu vejo uma São Paulo em que o paulistano, a paulistana bate no peito para dizer: essa é a minha terra, esse é o meu lugar, eu não vou sair daqui não. Essa São Paulo é possível, gente. E se ela é possível, é nossa obrigação fazer dela realidade. Eu sei muito bem que tem muita gente por aí, enquanto a gente está aqui profetizando essa São Paulo, estou falando dos céticos, dos pessimistas, dos que lucram com a miséria, com a desesperança. Eles estão por aí dizendo que a gente tem que se contentar com pouco, que não tem jeito, que a única São Paulo possível é essa que está aí. E eu quero dizer a vocês que esse é um discurso que eu já ouvi muitas vezes. Eu tenho uma baita experiência em contrariar os profetas da derrota. Quando eu disputei minha primeira eleição, presidente, diziam que eu não ia ter 500 votos. Eu tive mais de 250 mil. Quando eu cheguei a Brasília, diziam, Márcio, que eu ia ser engolida. Quem é essa menina? Que eu não ia conseguir fazer nada.
eu apresentei, escrevi e aprovei dezenas de projetos. O novo Fundo da Educação Básica, o marco do ensino técnico, vacina para os professores, absorventes nas escolas, prevenção para a gente lidar com as mudanças climáticas. E o que mais me enche de orgulho, o pé de meia, que está mudando a vida de quase 3 milhões de jovens do ensino médio. Quando eu disputei a reeleição, governador Casagrande, me disseram que eu ia pagar caro por fazer uma coisa que você faz, que é agir sempre de acordo com as nossas convicções. Só que esqueceram de combinar com o povo. Eu tive mais voto ainda, 330 mil. A única que aumentou de votação e cresci principalmente na periferia. Agora eles estão dizendo, professora Lúcia, que a gente não tem chance. Deixa eles falarem. Eu aprendi que enquanto eles falam, a gente faz o quê? Trabalha, avança, aprova projeto. Não tenham dúvida. Anotem o que a gente está dizendo. A gente vai estar no segundo turno. E com a bênção de Deus, com o voto do povo, a gente vai vencer essa eleição. Eu tenho certeza disso. Sabem por quê? Porque eles vão vir com ódio, com a mentira. Mas a nossa arma é a esperança. E tem uma coisa que eu aprendi. Aprendi dentro de casa, com a minha mãe Rene, com minha sogra Renata, com cada um de vocês. A esperança é contagiosa. E a gente vai contagiar essa cidade com a nossa luta, com a nossa coragem, com a nossa firmeza de princípio. Aqui eu peço licença, João, para pegar emprestado uma frase de um homem que eu conheci muitos anos antes de imaginar que eu carregava a mesma vocação dele, Duda. E que o filho dele um dia se tornaria meu companheiro. Não vamos desistir de São Paulo. É aqui onde nós vamos criar nossos filhos. É aqui onde nós temos que criar uma sociedade mais justa. Viva Eduardo Campos! Viva! E não é por acaso que eu falo São Paulo, porque eu sei que ele falou Brasil. Eu falo São Paulo porque se esse país quer atingir uma ordem que nos ofereça segurança, sem limitar a nossa liberdade, se a gente quer alcançar um progresso que chegue para todos e não só para os mesmos, para uns poucos, se esse estado de São Paulo quer fazer grandes coisas pelo Brasil, tudo isso depende de fazer valer aquilo que é o destino da nossa cidade. E o destino de São Paulo é conduzir, não ser conduzida. O futuro do Brasil inteiro depende da gente dar ao paulistano o que ele precisa para fazer o que faz de melhor, o que a gente sempre fez de melhor: sonhar, criar, batalhar, prosperar. Meu partido PSB sabe disso. É por essa razão que a gente tem aqui o vice-presidente Geraldo Alckmin, é por essa razão que a gente tem aqui o ministro Márcio França, lideranças por quem eu tenho muita admiração e respeito, porque os dois sempre estiveram à altura de São Paulo, sempre. E eu agradeço a vocês pela confiança. E eu agradeço ao meu diretório municipal pela confiança, que está aqui hoje sacramentando a minha candidatura a prefeita, mas também a candidatura dos nossos 56 candidatos a vereador e vereadora. Uma salva de palmas para vocês. Eu confio em vocês. Esse é o melhor time que a gente vai ver em qualquer eleição. É gente preparada, gente honesta, homens e mulheres. Vocês são nossas pontas de lança para a gente retomar São Paulo. E São Paulo conta com vocês do mesmo jeito que a gente conta. É por essa razão também que a gente tem aqui o prefeito mais bem avaliado do Brasil, esse tal de João Campos. O prefeito de capital mais jovem da nossa história. Porque ele também sabe que esse é um projeto que coloca São Paulo em primeiro lugar. É por isso que vocês estão aqui. É por isso que a militância do PSB está aqui. Porque vocês sabem da importância dessa eleição. Vocês vão ser fundamentais para o nosso projeto tomar as ruas. Para o paulistano saber que existe um caminho para a mudança. Vão dizer que a gente não tem alternativa. E a gente vai virar e responder:
Temos sim, senhor. São Paulo tem um caminho para mudança, São Paulo tem uma alternativa. A gente está aqui, gente, mas eu sei que é difícil pensar essa São Paulo unida, quando a gente vê uma cidade que hoje está tão dividida entre esquerda e direita, pobres e ricos, centro e periferia. Mas eu garanto a vocês, a realidade é muito, mas muito mais complexa e muito mais interessante do que pregam as cartilhas ideológicas. A gente tem aqui em São Paulo, na vida real, muita mulher da periferia, empreendedora, talentosa, bem-sucedida. Na São Paulo da vida real, a gente tem muita gente contradizendo esses modelos preconcebidos. Tem empresário branco e rico que se revolta com o racismo e com a miséria. Tem avô religioso que ama e acolhe seu neto gay. Tem universitário que quer mais polícia na rua. E tem socialite que quer mais praça na periferia. São Paulo é grande, diversa, demais para ser dividida em dois lados. Vamos parar de tratar São Paulo como uma peça num tabuleiro. Eu me comprometo, se for da vontade de Deus e do povo, a gente vai cuidar dessa cidade por 8 anos. A gente vai colocar São Paulo em primeiro lugar. Porque São Paulo, gente, joga o próprio jogo, controla as regras, define o seu destino. Vamos parar de fazer de São Paulo sempre uma escadinha para um outro projeto. Isso apequena a nossa cidade, com autonomia, com responsabilidade, com a independência, com a grandeza de uma cidade que carrega em si muitos milhões de sonhos, porque nós somos muitos milhões de paulistanos. Vamos deixar que o paulistano sonhe, vamos permitir que o paulistano sonhe. Para o pequeno comerciante abrir um negócio com a certeza de que se ele acordar de madrugada, se ele trabalhar embaixo de sol e chuva, tudo isso vai se reverter em prosperidade, vai trazer o sustento, a dignidade para a sua família. Para o menino negro que roda a cidade das 9 às 6 de moto, para quando ele chegar em casa, gringo, e estudar e cuidar da sua família, ele saber que ele vai ter um dia, ele vai viver para ver um dia em que esse esforço todo vai ser recompensado, que ele vai ter uma rotina mais segura, mais confortável. Para a dona de casa, que deixa seu filho na escola pública, ela ter a convicção que na nossa gestão, o filho dela vai ser tratado com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado que o filho do rico, que ele vai aprender robótica, que ele vai aprender programação, que ele vai aprender inglês, que ele vai fazer intercâmbio. Essa é a São Paulo que a gente quer. A São Paulo em que uma menina pobre, que vem da periferia de São Paulo, consegue mudar a história da sua família por meio da educação. Trilha um caminho completamente improvável, né, mãe? Quem diria que a gente ia estar aqui hoje? Se torna uma das deputadas mais votadas do Brasil e chega à cadeira de prefeita, para garantir que a história dela pare de ser uma exceção. A gente está aqui porque a gente quer que o filho do rico e o filho do pobre tenham as mesmas oportunidades. É possível. E se é possível, a gente precisa trabalhar. A gente precisa ter a coragem de acreditar. Se você que está aqui hoje enxerga essa São Paulo, quer essa São Paulo, tem energia e disposição para batalhar por essa São Paulo, vamos fazer isso juntos. Se você acredita que essa São Paulo é possível, que ela já existe nos nossos sonhos e só depende da nossa fé e do nosso trabalho para ser realidade, vamos fazer isso juntos. Se você, assim como eu, sabe que essa campanha é mais do que uma disputa eleitoral, se você entende que é a chance que a gente tem para retomar o controle da nossa cidade, para mudar o nosso futuro, vamos fazer isso juntos. Todos vocês, cada um de vocês, amigos, apoiadores, voluntários, militância, cada um que faz parte do nosso PSB, vocês são a alma e o coração dessa campanha. Eu conto com vocês porque São Paulo conta com vocês. E eu tenho uma missão para a gente. É a missão de conversar
convencer, converter cada paulistano, fazer as pessoas verem que a gente pode sim ter esperança, que as coisas podem sim ser diferentes, que a nossa vida pode ser mais digna, mais segura, mais próspera, mais feliz. Acreditar, gente, sem ter medo de desafio, sem ter medo de parecer sonhador, idealista demais, sem ter medo de cair, mas se reerguer e continuar a acreditar. Esse é o meu convite para vocês. Vamos ter a ousadia, a coragem de acreditar. Acreditar dá muito trabalho, mas isso aqui é São Paulo e a gente nunca teve medo de trabalhar. Conto com vocês, vamos embora, viva o PSB, é 40 e agora está só começando!